Ao brincar com agentes de IA, percebo que preciso de alguém no início e no fim do processo, envolvendo ainda mais pessoas. Alguns papéis mudarão, mas estou otimista de que usaremos essa tecnologia para crescer e fazer mais, não só substituir. Este é Aaron Levy, fundador da Box. Bem-vindo. Empresa de 4 bilhões de dólares, com 64% das empresas da Fortune 500 usando sua plataforma. Ele afirma que temos 3 anos para criar a nova geração de empresas de IA. Essas janelas de mercado acontecem a cada 10, 20, 30 anos na tecnologia. O mainframe, o computador pessoal, a internet, a nuvem e o mobile. Se começasse hoje, como encontraria a ideia certa, testaria e ganharia seu primeiro dinheiro? A primeira coisa que eu faria seria... 5 dias atrás, você também disse isso. Estamos em um momento único da história em que qualquer pessoa com um alto nível de ambição e habilidades essenciais em qualquer área pode superar muitos dos requisitos históricos de experiência para sua função. Você pode falar mais sobre isso? Então, é uma dinâmica interessante onde um grupo mais jovem, não necessariamente em idade, mas talvez em habilidade ou tempo naquele domínio, um grupo mais novo pode ter tanta ou até mais influência nesse domínio, devido às diferenças de mentalidade, do que alguém super experiente na área. Agora, curiosamente, há argumentos para todos os lados, porque você pode, ter alguém talvez cedo demais naquela área e aí usar IA da maneira errada e obter resultados errados. Da mesma forma, alguém muito experiente pode adotar a tecnologia e ganhar um superpoder, pois compreende todos os detalhes do que faz, seja programando, na saúde ou biotecnologia. E essas pessoas serão ainda mais capazes de aproveitar essas ferramentas se tiverem o tipo certo de mentalidade para conseguir aproveitá-las. A ideia central é que vivemos um momento incrível, ideal para quem é ambicioso e quer se aprofundar em tecnologia, especialmente sendo ou se tornando técnico, para dominar essas ferramentas. Você pode compensar de novo muitos e muitos anos, desenvolvendo habilidades que de outra forma teria que ir atrás e desenvolver. Acho incrível para democratizar o conhecimento, habilidades e expertise. Muitas vezes estou construindo coisas, projetando coisas ou criando coisas que, em qualquer outra versão do mundo, eu nunca teria conseguido fazer. Agora já sei o bastante nessas áreas para conseguir me virar, o que me ajuda a criar protótipos e gerar novas ideias. Isso me ajuda a trabalhar com os colegas mais rápido, porque consigo destacar a forma como estou pensando sobre algo, onde normalmente eu não conseguiria desenhar no papel o que estou imaginando, mas posso simplesmente dizer, ok, esse é o tipo de renderização que queremos fazer. Acho que essa é uma tecnologia incrível disponível para todos que quiserem adotá-la e mergulhar agora. O que você diria para alguém que está assistindo isso, mas também ouviu muitas notícias sobre demissões, sobre formados na faculdade que não estão conseguindo emprego porque estão sendo substituídos por IA? O que você diria para essas pessoas? Sim, eu acho que acho que estamos em um momento agora em que, e isso acontece na história, a cada algumas décadas ou a cada, 50 ou 100 anos, quando há uma grande disrupção ou transformação tecnológica. Há muitas dúvidas sobre onde isso aparecerá. Quem são as pessoas que são beneficiadas por isso e conseguem fazer ainda mais? Quem são as pessoas que talvez sejam substituídas por isso? E o que elas fazem depois? Estamos em um desses períodos em que o assunto é sério e é uma conversa de verdade. Eu realmente acho que alguns dos comentários e mensagens negativas vindos, da indústria ou até mesmo, de instituições políticas, provavelmente está dando peso demais ao lado negativo e peso de menos ao lado positivo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Existe esse assunto sobre a morte do engenheiro de software que aparece de vez em quando. E isso surge porque esses modelos de IA são realmente bons em gerar código. Eles são muito bons em escrever código. E aí você olha para eles e pensa, meu Deus, é incrível a quantidade de código que ele acabou de escrever. E ele escreveu esse código tão bem quanto outro engenheiro faria. E isso é totalmente verdade. Mas para colocar esse código em produção e garantir sua segurança e a manutenção contínua de um aplicativo sem que ele seja invadido, para garantir integração com todos os seus outros sistemas de dados, bancos de dados e infraestrutura, isso ainda requer muito conhecimento e especialização em programação e desenvolvimento de software. Então, as pessoas que vão conseguir aproveitar melhor essa tecnologia vão ser, na verdade, os engenheiros de software usando agentes de código para gerar um volume muito maior de código do que seriam capazes antes. Mas isso é hoje. Você já pensou que em 5 anos a IA vai ser capaz de fazer isso? Não sei, observe o mercado, crie uma estratégia para um problema ainda não resolvido, monte uma empresa, desenvolva um software e pronto. Há muitos dados que não estão digitalizados em um formato utilizável pelo agente.
Existem várias formas de o agente se confundir acessando informações erradas ou cometendo erros não intencionais. E por todos esses motivos, isso deixa os humanos em algum tipo de função de supervisão sobre o que esses agentes precisam fazer. Então, precisa do mesmo número de pessoas para o mesmo fluxo de trabalho? Normalmente não. Minha aposta é que surgirão novos fluxos de trabalho nas empresas graças ao acesso a esses agentes. Então, penso assim, se você imaginar esse cenário em 5 anos, deixe-me traçar um cenário um pouco diferente. Sou uma pequena empresa. Antes da IA, éramos 3 pessoas vendendo algo online, era um bom negócio e basicamente pagava nosso salário. Mas vamos fingir que eu tinha ainda mais ambição e queria buscar um mercado maior. O que eu faço se eu estivesse na situação dessas 3 pessoas? Bem, eu teria que contratar uma equipe de vendas. Eu teria que contratar uma equipe de marketing. Muitos acham que isso é uma barreira alta para expandir o negócio de forma significativa. Agora entram os agentes. E você pensa, quero que um agente crie essa campanha de marketing ou construa um site melhor para melhorar a experiência dos clientes. E depois, se funcionar, agora você tem mais clientes. Agora você tem mais problemas na cadeia de suprimentos. Agora você tem mais desafios de interação com os clientes. Você tem novos recursos que eles querem que você desenvolva. Então, de repente, ao usar agentes para automatizar parte do trabalho, percebo que aquele negócio de 3 pessoas vira um de 5 ou até 10, pois a automação ajuda a superar as limitações e restrições que eles tinham antes. Acho que isso vai acontecer tanto quanto, se não mais, do que os cenários em que você tem uma empresa dizendo, ok, hoje tenho 2.000 engenheiros, no futuro vou ter 1.500. Acredito que o crescimento será mais distribuído por toda a economia. Algumas funções mudarão, mas acredito que usaremos essa tecnologia para crescer e produzir mais, não só substituir. E porque estamos fazendo mais, basicamente estamos consumindo mais, certo? E resolvendo mais problemas. Então estamos nos tornando um mundo mais abundante. Mais abundante. E você não pode escapar de alguma limitação final. Sempre há alguma restrição no sistema. Surge um novo gargalo. Tentei automatizar várias tarefas, mas no final ainda é preciso que um humano faça alguma parte do trabalho. É preciso acompanhar o cliente porque não consigo automatizar totalmente esse processo. Também é necessário atualizar dados no sistema. Tem que participar de 3 reuniões e meio que coordenar com outro grupo de pessoas. Tem que ir até o local do cliente e fazer alguma implementação. Sempre há restrições no sistema, mas nem sempre identificamos as novas quando surgem agentes. Saiu um artigo engraçado cerca de uma semana atrás no Financial Times dizendo que advogados agora estão sendo inundados com perguntas de seus clientes. Porque seus clientes estão recorrendo a agentes de IA e fazendo perguntas sobre questões jurídicas, e eles estão redigindo documentos ou qualquer coisa assim. Mas adivinha? Se fosse redigir um contrato agora, provavelmente enviaria para um advogado e perguntaria: pode garantir que isso vai se sustentar na justiça? Porque na chance de 3% de dar errado, que é basicamente a taxa de acerto ou erro de um agente, não compensa economizar $500 por não consultar esse advogado. Sim, é igual com consultores financeiros, né? Ainda queremos que um humano revise. Não me interesso em automatizar meu imposto de renda pessoal. Eu fico totalmente tranquilo em pagar uma taxa única só para garantir que o processo seja feito por alguém que já faz isso há 10, 20 ou 30 anos. E existem algumas partes da economia que naturalmente já recebem mais dinheiro, onde você pensa, eu só quero que isso seja bem feito, eu quero que meu médico seja muito bom, eu quero que meu advogado seja muito bom, quero um excelente consultor fiscal. Eu quero que eles usem IA, porque se eles puderem de alguma forma analisar mais dos meus dados, ou olhar mais do meu histórico médico ou do meu histórico jurídico, isso só traria benefícios. Mas eu quero que essa pessoa, no final das contas, tenha algum grau de responsabilidade em jogo. Esses agentes não têm responsabilidade nenhuma. Essa é a questão, Eles vão sumir 2 segundos depois. vão culpar o Claude ou uma IA? Eu não posso culpar os pesos do Claude, eu não posso processar a Anthropic. Como todas essas coisas, nós temos, sabe, regras, leis, temos responsabilidade para o resto da economia. Você não tem isso nos agentes. Alguém precisa assumir essa responsabilidade, principalmente por questões legais. Mas ainda há situações em que você quer olhar seu contratado e perguntar: pode entregar isso para mim? Não é vou te processar, só quero garantir que você pode entregar a campanha de marca e que tudo dará certo. Sim, ele tem um cérebro humano.
Sinto isso nas redes sociais. Poderia gerar muitos posts com IA, mas não quero postar conteúdos assim. Eu quero que uma pessoa que conheça meu gosto e meu tom de voz olhe para eles. Sim, talvez gerar ideias com IA. Tem outra coisa engraçada, meio aleatória, que talvez fique mais fácil resolver em software com o tempo. Mas tem outra coisa engraçada que é, eu realmente acho que as pessoas vão meio que provavelmente vão ficar cansadas de prompts em algum momento. É como se eu tivesse que sempre dar o mesmo prompt para esse agente só para garantir que funcione. Humanos não precisam disso. Você pode criar um projeto na nuvem com instruções. Sim, entendo o que você diz. Algumas pessoas vão otimizar isso, mas há áreas do seu negócio em que é importante que a pessoa tenha esse contexto. E você só quer, há várias coisas que eu poderia automatizar se realmente me dedicasse. Mas agora eu basicamente estou fazendo o trabalho de 5 pessoas. Agora preciso manter todo esse contexto na minha cabeça, diferente de antes, quando ele estava com meus colegas. Em algum momento, meu cérebro vai explodir. Prefiro que essas pessoas mantenham esse contexto, pois o valor de algo bem feito compensa e vale a pena pagar por isso. Então, de novo, eu quero que essa pessoa use agentes, mas eu também não quero ter que acompanhar todos os contatos dela, porque eu acabo lidando com muitos. Você é responsável pelo processo e isso fica com você. Eu não quero ser responsável pelo processo de revisão jurídica da nossa empresa, eu não quero ser responsável pelo processo de faturamento, eu não quero ser responsável pelo processo de criação da marca. Mas, na verdade, esse talvez seja um ponto realmente fundamental que você acabou de dizer, que é, quanto mais agentes você utiliza para si mesmo, mais você assume o papel de um gerente equivalente em outra organização, sabe? O gerente humano. Basicamente, você tem que ser responsável por qualquer que seja o resultado. E quanto mais horizontal você for no que está delegando aos agentes, mais funções você agora precisa desempenhar. Mas o seu cérebro explode. É, exatamente, de verdade. Isso acontece no Vale do Silício. As pessoas ficam exaustas. Hoje em dia, eu nunca conheci um fundador nem alguém trabalhando em uma startup que diga, estou dormindo super bem. Claro, meus 50 agentes cuidam da minha startup enquanto descanso. Ninguém faz isso. É o oposto. Eles gerenciam 50 agentes e estão muito estressados. Eu conversei com muitos cientistas e são eles que costumam estar mais preocupados. Conversei com o padrinho da IA, que estuda inteligência artificial há 15 anos, e eles que descrevem esse cenário. É o Yosha? Yosha, sim. Normalmente ele é assim, temos 2 anos. O que eles não estão entendendo? Mas já faz uns 10 anos que dizem que faltam 2 anos. Então mas o que eles não estão entendendo? Olha, eu tenho um respeito profundo, obviamente. Essas são as melhores mentes em IA e nós estamos aproveitando o trabalho deles. Então, obviamente, um respeito tremendo pelo que, todas as pessoas dessa categoria contribuíram e pelas ideias delas. Eu não sei se você já entrevistou o Yann LeCun. Sim. Ok, bem, isso vai acontecer. E eu estou mais com Ming-Yan, que acredita que ainda há um limite fundamental para esses sistemas. O trabalho precisa ser revisado. Taxas de erro acima de 2% exigem responsabilidade no processo. Muitos dizem que humanos também erram, mas a diferença é que posso demitir o humano. E então existe uma certa responsabilidade em escala na estrutura que existe, onde o agente simplesmente não tem nada disso. Alguém terá que assumir a responsabilidade pelo resultado desse agente no fluxo de trabalho. Porque o que você não vai aceitar é ficar calmo quando o Bank of America disser perdemos seu dinheiro porque o agente tomou uma decisão errada de investimento. Você dirá, ok, mas não foi por isso que te contratei. Exatamente. E essa parte existe de forma muito ampla em nossas organizações e em toda a economia. Então, eu acho que algumas pessoas no ecossistema de IA que tendem mais para aquele cenário de avanço rápido, de decolagem rápida, pensam que eles pensam que porque o agente pode fazer muitas coisas muito bem, isso se difunde pela economia de uma forma que acaba sendo um cenário destrutivo. E eu tenho, não sei se é uma vantagem, mas certamente é uma realidade. Eu vivo essa realidade prática, né, até curiosa, de que eu trabalho com empresas todos os dias. Essas empresas não estão no Vale do Silício, mas no mundo real. Elas fabricam nossos produtos, são os bancos com os quais trabalhamos e as empresas de ciências da vida que desenvolvem medicamentos. E o que esses pesquisadores e pensadores incríveis não fazem é dialogar com quem realmente implementa esses sistemas. Eles veem essa incrível capacidade decolar, mas não percebem que a adoção da IA nas organizações é, no fim, limitada e condicionada por outras 30 coisas, sem muita relação com a superinteligência do modelo.
Isso envolve implementar isso de forma segura, com as proteções certas para não destruir minha estrutura de dados. Só acho que as escalas de tempo estão erradas. A forma como as pessoas imaginam a implementação da IA na sociedade geralmente está errada. Agora, existe um risco real com o qual eu concordo, que são os riscos de cibersegurança. Existem riscos ligados à informação enganosa e à desinformação. Esses são muito reais. Precisamos lidar com eles. Estou bem menos inclinado a acreditar que isso vai decolar ou substituir todo o trabalho de escritório. E então estaríamos em um cenário realmente ruim por causa disso. Ainda ouvimos notícias de demissões atribuídas à IA. Você acha que é por isso? Parte disso definitivamente não é por causa da IA. É por causa das contratações em excesso durante a era de Juro Zero, a era da Covid. Há um fenômeno relacionado a isso e parte dele certamente pode ter ligação com a IA. Por exemplo, há algumas organizações que dizem, olha, eu tinha 3.000 pessoas trabalhando na engenharia antes. Meu roadmap de produto meio que não precisa triplicar em escala. Precisa crescer 50%. Então, eu acho que se cada engenheiro pudesse ser, 2 vezes mais produtivo, e meu roadmap só crescer, 50%, então acho que há algum tipo de economia aí como resultado disso. E então eles podem fazer um corte de pessoal nesse cenário. Então, eu acho que isso é real. Não é algo que eu possa simplesmente ignorar. Mas o que eu vejo dos clientes, e você pode entrar online agora mesmo, e eu garanto que se você pegar 5 empresas aleatórias da Fortune 500, só como exemplo, pegue 5 empresas aleatórias. Garanto que todas essas 5 empresas estão contratando engenheiros de software agora. Sim. E então, onde eles estão contratando seus engenheiros de software, eles estão contratando. Tem uma vaga interessante agora no site de carreiras da Eli Lilly, que é para engenheiro de automação de software de laboratório. Essa é uma função para usar IA para ajudar a automatizar e aprimorar a análise dos resultados de laboratório e automatizar o processo de laboratório na descoberta em ciências da vida. A ideia de que a IA substituirá empregos de software não está se confirmando na prática e prevejo que isso não acontecerá. Interessante. Você acredita que teremos mais empregos nos próximos anos? Como o processo de contratação mudou em relação a 5 anos atrás? O que valoriza em um candidato? Então, eu acho que agora é um ótimo momento para se aprofundar tecnicamente. Você não precisa, não significa que você tem que ficar fazendo vibe coding o tempo todo e construindo produtos inteiros, mas você deve tentar realmente entender o que o agente está fazendo, como ele funciona, como o MCP funciona, como os CLIs funcionam, como as habilidades funcionam. E ficar realmente bem versado nisso. As pessoas que estão fazendo isso vão ter uma grande vantagem nos próximos 3 a 5 anos, porque todas essas empresas vão estar contratando pessoas que conseguem fazer isso dentro dos seus fluxos de trabalho. Então, com certeza estamos procurando pessoas cujo conhecimento técnico está crescendo, cuja familiaridade e fluência em IA estão aumentando. Você quer usar essas ferramentas, no seu tempo livre o máximo possível para que você entenda novamente como elas funcionam e o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu ainda acho importante ter algum nível de conhecimento da área. Você é muito bom em marketing, você entende o que os clientes querem, você é muito bom em vender. Você é bom em gestão de produto, em entrevistar clientes e em avaliar mercados. Essas são habilidades atemporais, que transcendem qualquer tipo de revolução tecnológica. Então, a IA é apenas uma forma de potencializar essas habilidades da área. Para qualquer vaga para a qual estamos contratando, como marketing, vendas, finanças ou engenharia, precisamos tanto de habilidades de domínio quanto de fluência em IA ou conhecimento técnico. Pode indicar os 3 melhores aplicativos que todos deveriam usar? Quero dizer, provavelmente não é surpresa. Eu baixaria o Codex e o Claude. Mesmo para pessoas que não são técnicas? Sim, com certeza. Bem, especialmente, em parte porque o Codex está se tornando mais voltado para casos de uso em trabalho intelectual. O que eles deveriam fazer com isso? Automatizar um processo? Automatize o processo, dê um desafio difícil e observe o resultado, como pedir para pesquisar em um mercado. Conecte vários servidores MCP a fontes de dados que você tem para entender como funciona. Como ele está consultando aquele outro sistema, como ele está acessando o meu e-mail. Assustador. Agora eu entendi, tenho uma noção de como tudo está funcionando junto. Então eu acho que qualquer uma das principais ferramentas de IA para produtividade, talvez para programação, é uma boa maneira de começar. E isso já vai te levar a uns 90% até lá. Então, Codex? Provavelmente Claude Cowork, Perplexity. Essas são algumas opções fáceis para começar e você já vai ter uma boa noção de como é o mercado.
Você tem exemplos de fluxos de trabalho que você automatizou para si mesma e que nunca mais voltaria a fazer manualmente? O tipo de coisa que eu nunca mais vou fazer é, por exemplo, nunca mais vou fazer pesquisa de mercado do jeito tradicional. Então, eu costumo pedir para um agente ir e analisar, sabe, informações ou tendências de 100 empresas diferentes. Eu simplesmente nunca mais vou fazer isso. Tipo, nunca mais vou entrar no Google e digitar o nome de cada empresa para fazer a pesquisa. Agora vou pedir para um agente ir lá, abrir várias frentes e fazer tudo isso. E aí talvez eu clique nas fontes originais para verificar ou conferir alguma coisa. Então, muita análise de mercado. Eu nunca mais vou abrir um editor de código e, tipo, sabe, digitar código de novo. E eu já não fazia isso há muitos anos, mas o contrário também é verdade, que agora eu realmente consigo criar protótipos quando antes eu não conseguia. Qualquer coisa sobre código ou design é só pedir no ChatGPT. Preciso dessa ideia pronta. Você consegue fazer assim? E aí ele te entrega uma imagem, sabe? O novo modelo de renderização de imagem já te leva uns 75% até lá. Você passa isso para um designer de verdade e aí ele faz o trabalho completo. Então tem muita coisa na ideação, no processo criativo, na análise de mercado, pesquisa de clientes, todos esses domínios em que eu estou usando bastante IA. Você estruturou sua memória de alguma forma específica? Ou já fez algo como fazer upload da sua constituição pessoal com seus princípios de trabalho? Sou menos sofisticado nisso. Também porque nem sei o que escreveria, já que sou todo bagunçado. Então eu ainda não tenho muitas coisas que eu saberia realmente como documentar. É mais específico do processo. Nesse caso, voltando para essa questão de refazer o prompt, eu faço mais no improviso, dando instruções bem claras do que exatamente fazer. Então eu sinto que sou bom em escrever prompts, tipo... Então sempre é um prompt longo, né? Toda vez que é um prompt longo, eu salvo isso em vários lugares. Sabe, por causa do box, tipo, a gente armazena muitos dados. Então eu tenho muitos documentos com informações que eu uso, sabe, o tempo todo, mas não é tão incrível quanto um soul file ou uma constituição pessoal. Não é como se estivéssemos conversando agora e 50 agentes respondendo e-mails. Se você receber um e-mail meu, isso é um enorme erro no nosso sistema. Não estou te enviando um e-mail agora por meio de um agente. Entendi, ok. Então, outra coisa... Agora, daqui a 5 anos, isso pode ser um processo que seja automatizado em algum lugar? Com certeza. Assim como sempre tivemos, você sabe, sistemas de e-mail automatizados para representantes de vendas ou algo assim. Mas provavelmente não vai ser algo como: "Ei, Aaron, tenho uma pergunta sobre isso." E então eu vou ter um agente para fazer isso. Em parte porque esse é justamente o tipo de contexto que me informa sobre o que está indo bem e o que não está funcionando direito. Se eu automatizasse tudo, não saberíamos qual seria a próxima coisa a corrigir no negócio. Então você não tem um agente que está basicamente tocando o seu negócio. Porque eu conversei com alguns empreendedores e eles dizem: eu compartilho todas as minhas decisões de negócios com a minha IA. Sim. E aí ela analisa todas as conversas que eu tive com a minha equipe e me dá estratégias. Acho muito legal esse caso de uso e vejo que mais startups estão fazendo isso. Eu acho que se estivéssemos em uma empresa nova, com uns 5 funcionários, há uma grande chance de eu estar fazendo mais esse tipo de coisa, porque eu pensaria: beleza, provavelmente preciso estruturar nossa primeira operação de marketing e estruturar nossa operação de vendas. Eu estaria, de certa forma, documentando mais isso. No nosso porte, você sabe, o trabalho interessante e importante está sendo feito em toda a organização. Então esse tipo de conhecimento é mais algo que o nosso chefe de design de marca, ou o nosso chefe de design de produto, ou o nosso melhor designer de marca, sabe, precisa saber, ou nossos gerentes de produto em cada um dos domínios individuais. O que eu faço é meio que olhar por essas áreas e tentar dar, sabe, alguns empurrões extras na direção certa e corrigir o rumo quando necessário. Um agente certamente poderia ajudar e me aconselhar, mas ainda estou num momento em que quero ver se consigo fazer isso sozinho. É a energia de fundadora, né? Você quer conversar com sua equipe, não que seu agente faça isso. Acho que vai ter alguns exemplos absurdamente engraçados, assim, provavelmente ao longo do tempo isso começa a acontecer. Já vimos isso, tipo, dados da empresa sendo apagados. Você vai acabar fazendo esse tipo de coisa. E eu gosto... Sabe, com esses agentes eu posso estar errado sobre isso e talvez em 5 anos eu diga: eu estava totalmente errado. E é aqui que Ian LeCun eu acho concordaria e alguns. Você tem essa divisão realmente interessante na indústria, que essas são máquinas de reconhecimento de padrões probabilísticos ou elas realmente conseguem agir por conta própria e pensar por si mesmas?
Dependendo de onde você está nesse espectro, acaba fazendo julgamentos importantes. Então eu costumo pensar nisso como há muitas decisões de negócios que eu preciso tomar ou que muitas pessoas precisam tomar, onde simplesmente acontece um evento totalmente novo. Eu não poderia ter documentado o que fazer nessa situação. Talvez se passasse um ano escrevendo cada detalhe, mas é algo novo que aconteceu. Então, se eu tentar imaginar um agente por aí, todo mundo fazendo perguntas para esse agente, ele só vai conseguir responder aquilo que eu já tenho no meu repertório de respostas. Muitas das coisas em que estou trabalhando são totalmente novas na organização. Então, eu ser um agente em toda a empresa seria meio inútil, porque só poderia ajudar com as coisas que já sabemos. Sim, estratégias anteriores. Faz sentido. Agora, só para trazer o outro lado por um instante, tem muita coisa. Acredito que 80% das informações corporativas precisam ser reutilizadas intencionalmente. Tipo, você não precisa que as pessoas inventem uma nova resposta para uma política de RH. Você não precisa que as pessoas inventem uma nova resposta sobre qual é os recursos de segurança do Box e como eu devo apresentá-la para um cliente. Então, nesses casos, na verdade, todas as suas informações corporativas, que é o que fazemos como empresa, essas informações corporativas se tornam valiosas para os agentes, porque eles podem consultar a documentação, podem ver o argumento de vendas, eles podem acessar a gravação da reunião, o que é muito útil para trabalhos recorrentes, que são 80% das atividades da empresa. Não, é para trabalhos específicos, não como estratégia de fundadora. E você disse que algumas próximas grandes empresas vão ser fundadas nos próximos 3 anos. E você deu um prazo bem específico. Por que 3 anos? Bem, pode ser 3 anos e meio. Não são 10 anos. Parece que temos uma janela muito limitada no mercado onde você pode construir algo incrível, porque depois vai ser mais uns 10 anos chatos. A teoria básica é que essas janelas de mercado acontecem a cada 10, 20, 30 anos na tecnologia. O mainframe, o computador pessoal, a internet e a era de nuvem e mobilidade. Então já houve basicamente 4 dessas eras. E se você olhar para as maiores empresas de tecnologia, elas geralmente correspondem ao momento em que essas janelas se abrem. Tem alguns exemplos que não correspondem. O Facebook, por exemplo, não correspondeu a nenhuma janela específica. Foi mais uma mudança social que aconteceu do que uma mudança tecnológica. Mas a maioria das outras coisas, Google, Amazon, Microsoft, Apple e até mesmo a grande aceleração da IBM. E nessa época, Intel e outras empresas desse tipo, elas meio que correspondem ao surgimento de uma nova tecnologia, algo que aparece em um nível fundamental. E assim, várias novas empresas acabam respondendo a essa abertura. Na nossa era, foram empresas como Salesforce, Workday e, você sabe, empresas de software corporativo como a Box, que conseguiram aproveitar esse momento. E então, no mobile, foram empresas como Uber, DoorDash e outro grupo de empresas. Então, estamos em um momento agora que tem todos os elementos disso, que é a ascensão da IA. As empresas vão querer aplicar essa inteligência em várias áreas. Assim, muitas empresas de IA aplicada levarão essa inteligência para negócios, sociedade e consumidores em casos de uso práticos. E o único motivo de não ser, 10 anos é porque existem muitos efeitos de rede vindos das barreiras que são construídas. Se você cria uma dessas empresas, coleta dados do cliente e aprimora o ciclo de feedback do agente, sua tecnologia vai melhorar continuamente. Assim, pelo menos na teoria, esse produto deveria ter sua vantagem competitiva cada vez mais fortalecida ao longo do tempo. Então é por isso que sim, não é como se fosse uma janela infinitamente longa, porque você sabe, é muito difícil desbancar o Walmart hoje em dia, já que os clientes o utilizam há décadas. E por isso você meio que quer estar em um desses lugares à medida que esses mercados estão surgindo. Você enxerga alguma oportunidade de mercado que uma startup deveria explorar agora? Ainda assim, quero dizer várias. Mas eu acho que ainda tem, eu acho que, todo mundo meio que conhece o exemplo do Harvey agora para a área jurídica. Sim. Acredito que muitas funções e indústrias ainda terão seu próprio Harvey. Acredito que ainda ouviremos mais sobre o Harvey para a Chix. Uma nova infraestrutura será criada, pois esses agentes precisarão de novas ferramentas. Tem todas essas coisas novas e interessantes acontecendo quando agentes estão trabalhando dentro de softwares, eles precisam de mais tecnologia headless, a qual tenham acesso, eles podem precisar de recursos de pagamento, eles podem precisar, do Stripe, e essa nova empresa, Tempo, está oferecendo pagamentos para agentes. Bem, agora, se um agente pode pagar dinheiro, então você pode começar a pensar, com o que o agente gastaria dinheiro?
E podem surgir novos negócios com os quais o agente vai passar a transacionar. Tipo, eles provavelmente vão precisar de dados. Eles vão precisar de infraestrutura. Eles terão que fazer tarefas para você na economia. Há várias ideias que você pode imaginar que vão virar novos modelos de negócios devido ao que os agentes fazem nesse trabalho. Agora, há uma nova camada de criaturas ativas no mercado: os agentes. Sim, com certeza. Se começasse hoje, pode explicar um plano? O que faria para achar a ideia certa, testá-la e ganhar o primeiro dinheiro? Minha primeira ideia seria partir do princípio de que temos o sistema mais inteligente do planeta. Suponha que exista essa inteligência artificial incrível e imagine isso surgindo. Então a pergunta é, em que parte da economia isso agregaria mais valor? E então tente pensar, tipo, existem áreas onde uma empresa já estabelecida não está respondendo de forma eficaz a isso? Um framework é esse. Outro, em que setores da economia é difícil implantar agentes, já que há muitos sistemas aos quais eles precisam acessar? É nesse ponto que há muito trabalho para o agente funcionar no ambiente. Estou bastante empolgado com esse novo tipo de empresas de serviços profissionais, consultorias de integração de TI que estão surgindo. Quando você pergunta no mundo real se gostariam de automatizar o trabalho com Cowork, Codex ou similares, respondem, sim, seria incrível. Eles mostram um ambiente e você percebe que será bem mais difícil do que pensava. Quais mercados? Qualquer coisa. Todo mundo. Saúde, direito, ciências da vida, setor bancário, quero dizer, praticamente toda a indústria. Se sua empresa tem mais de 5 anos, antes da IA seus dados estão espalhados. Você usa 30 sistemas diferentes e seus fluxos de trabalho não estão documentados, como citei antes. Então isso é muita gestão de mudança que você precisa fazer para implementar agentes. E o que isso significa? Isso significa oportunidade para novas startups de serviços. Isso representa oportunidade para empresas como Accenture e Deloitte, já que o mercado está aberto devido ao volume de trabalho que surgirá. Como você escolhe entre construir e... Talvez a única coisa seja que Mark Cuban já falou sobre isso e eu concordo totalmente com ele. Vai haver muitas oportunidades, tanto para empresas quanto para essas funções, mas mesmo essas funções serão algo que, se você está se formando agora, talvez queira considerar. É tipo, quem é a pessoa que aparece naquela consultoria de 10 pessoas em Minneapolis só para escolher um lugar fora do Vale do Silício? Quem ajuda eles a aproveitar a IA? Eles não têm um grande departamento de TI, nem uma forma fácil de conectar fluxos de trabalho baseados em agentes. Vai ser assim, vão ser dezenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares que vão ser gerados em empregos e em empresas de serviços só com isso na próxima década. Além disso, como empreendedora, quando penso nisso, fico pensando, e se Claude simplesmente tornar o processo muito fácil? Eu não sei. Você simplesmente implanta um agente, eles criam um agente específico que entra no seu e-mail, no que você tiver no seu box, e cria todo o ecossistema para você. O que você pensa sobre isso? Essas empresas estão ficando mais poderosas, não é? Se eu pegar exatamente esse cenário e pensar, ok, um agente vai ler toda a minha caixa de entrada de e-mails nesse cenário, e então ele vai acessar o Salesforce, e então ele vai participar de algum tipo de fluxo de trabalho. Mesmo eu, como alguém que desenvolve software há 25 anos e já usei praticamente todas as ferramentas de IA que já foram criadas, obviamente não literalmente, mas quase todas, não me sinto confortável em implementar esse fluxo de trabalho agora. Então pensar que uma empresa de 10 pessoas vai lá e configura isso. Só porque Claude ficou super poderoso, duvido que a gente chegue a esse nível. Interessante. Ok. Porque o motivo pelo qual eu não fico confortável com isso é que, tipo, eu tenho que pensar nos limites, tipo, o que acontece se alguém me mandar um e-mail e disser, ei, Aaron, eu preciso que você abra esse registro do Salesforce para mim, que você disse que ia olhar, sabe, dar uma olhada, e aí você pode me enviar essa informação. Se meu agente acessa meu e-mail e Salesforce, ele deve responder ao e-mail, buscar o registro no Salesforce e enviar. Isso nem entra em cogitação, tipo, você não pode simplesmente pegar qualquer e-mail não confiável que chega e deixar o agente Distribuir informações. fornecer informações às quais a sua ferramenta tem acesso. Mesmo tentando pensar em como implementar seu cenário agora, eu teria dificuldade para definir os limites certos. Como posso ter mecanismos de alerta adequados para mim? Como posso ter a supervisão humana certa nisso, por exemplo? Devo revisar todos os e-mails antes de eles serem enviados e ter uma interface para isso? Devo ter algum mecanismo de escalonamento que me avise no meu celular se eu precisar olhar alguma coisa? Como fica a pessoa do outro lado dessa caixa de entrada de e-mails? Como elas conseguem chegar até mim, a pessoa real,
e como elas escapam do ciclo automático em questão. Tenho umas 30 perguntas que sempre penso, independente do fluxo de trabalho. Não é que o cloud seja tão poderoso. É uma questão de como os sistemas se comunicam entre si, dos mecanismos de segurança desses sistemas. Como você define o fluxo de trabalho real para que ele seja feito de uma forma segura e confiável? Esse é o trabalho que geralmente uma pessoa técnica precisa fazer. Certo. Então isso é uma grande mudança, sabe? De fazer tudo manualmente para se tornar uma empresa automatizada. Sim. E quanto aos nichos onde, por exemplo, vemos as ações da Figma caírem quando o Claude lança o recurso de design, certo? E se alguém trabalha nesse recurso e teme que na próxima atualização do Claude ele suma? Esse é um problema diferente. Então isso é uma categoria totalmente diferente sabe, o quanto o cloud ou esses modelos de IA vão impactar os modelos de negócio de diferentes indústrias ou diferentes, sabe, fornecedores. Acho que é preciso ter muito cuidado agora para não construir qualquer coisa. Você precisa construir coisas que, tipo, o que você está construindo que, mesmo com o avanço dos agentes de IA, não importa o quanto avance, mesmo que se torne infinitamente poderoso. Ainda vai ter alguma outra coisa que o agente vai precisar fazer. Ele vai precisar colocar seus dados em algum lugar, vai precisar se incorporar a um fluxo de trabalho. Ele vai precisar de alguém para levar a informação ao mundo real. Com o tempo, cada vez mais valor vai estar em áreas com processos bem governados e muitas exigências de segurança ou conformidade. Você precisa confiar no sistema subjacente. Aquelas ferramentas rápidas de produtividade pessoal podem se tornar menos relevantes. Ao mesmo tempo, como no exemplo do Figma, acho o Cloud Design realmente muito legal e poderoso. Brinquei bastante com ele e ele gera designs incríveis. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda quero que nosso time de design continue fazendo aquele trabalho final. E no momento, eles ainda estão fazendo esse trabalho final no Figma. Essas coisas não são tão binárias quanto talvez o pessoal de Wall Street sugeriria. Então é por isso que ainda estamos em um período bastante dinâmico agora. Também sinto que a ação reflete o que estamos prevendo para os próximos 2 anos. Isso está evoluindo tão rápido que, como empreendedora, às vezes penso, estou criando esses aplicativos. Sim. Por que quem aprende um idioma não usa o ChatGPT para criar e codar o app por conta própria? Quero dizer, acho que é uma questão que todo empreendedor deveria ter um quadro branco bem grande para pensar em vários cenários de teoria dos jogos que podem acontecer e onde o seu valor pode ser comprimido e onde não será. E é difícil, sabe, de uma forma genérica, ter uma resposta perfeita porque é um momento muito agitado e complicado. Mas, de novo, ironicamente, no sentido mais macro, acho que quanto mais a IA estiver fazendo essas coisas automatizadas, mais você vai ver novas restrições começarem a surgir. Tipo, sabe, muita gente usa na área da saúde como esse exemplo clássico. E Geoffrey Hinton, sabe, disse, não tenho a citação perfeita, mas acho que ele sentia que a radiologia, por exemplo, diminuiria porque, sabe, a IA vai ficar muito boa em analisar imagens de radiologia e a direção autônoma. E agora ainda temos radiologistas dirigindo para o trabalho todos os dias. Claro, Acho que era assim mesmo. Então, também acontecem outras coisas, né? Por exemplo, uma IA pode levar o radiologista a 90% do resultado, ajudando a focar no ponto certo ou sugerindo opções ao mesmo tempo. O que isso significa é que estamos fazendo muito mais exames de imagem, estamos fazendo muito mais escaneamentos, muito mais pessoas agora podem fazer isso. É mais acessível. E é mais acessível. Na verdade, as exigências dessa função aumentam como resultado disso. Então, há muitas áreas no mercado onde, na verdade, a IA facilita a redução da barreira para realizar esse trabalho. Reduzindo a barreira, mais pessoas participam desse trabalho. À medida que mais pessoas participam, surge uma nova limitação. Pessoas reais precisam ir lá e se envolver ou trabalhar nisso. Percebo que, ao usar agentes de IA, ainda preciso de alguém no começo e no fim do processo, o que acaba envolvendo mais pessoas. Sim. E, de novo, é só uma questão de quantos papéis você quer desempenhar dentro da sua empresa ou do seu time. Tipo, você quer ser designer, desenvolvedor, marqueteiro, estrategista, representante de vendas? Não, você só quer, eu só quero estar ali em algum momento. Sim. Então, o empreendedor solo já está acostumado com isso porque, sabe, nós ou eles têm feito isso desde sempre. Tipo, quando eu fiz startups antes da Box e eu era um fundador solo, cara, você tinha que fazer 10 coisas e ficava exausto. Se eu pudesse, teria contratado alguém para fazer metade disso.
Então, será que a IA poderia permitir que a gente fizesse essas empresas escalarem um pouco mais até o ponto em que você possa contratar a próxima pessoa? É mais ou menos por aí que eu acho que isso vai. Você acha que este é o melhor momento para abrir uma empresa? Sou exigente nisso. Só é o melhor momento para abrir uma empresa se você tiver uma ótima ideia. Eu acho que ótimas ideias podem surgir em qualquer época, mas não sou do time que acha que todo mundo deve abrir empresas só porque sim. Realmente, sabe? É um trabalho muito difícil, é extremamente estressante, você trabalha feito louco. Eu não acho que as pessoas devam se sentir pressionadas a começar algo só porque é uma dessas oportunidades. Quando digo que é uma dessas oportunidades, quero reforçar que agora é quando as melhores ideias provavelmente vão ganhar vida. Isso não quer dizer que você precise começar uma. Isso não quer dizer que você precise começar já. Porque se você se apressar para começar uma ideia ruim em um desses momentos, você não vai estar em uma situação melhor, então eu diria que é um bom momento, você tem uma alavancagem enorme. Isso também traz mais concorrência, porque basicamente, ao diminuir a barreira para colocar ideias no mercado, o que você consegue? Você consegue mais ideias concorrentes. Mais ideias concorrentes geram mais ruído para os clientes. Curiosamente, isso nos faz voltar ao tema dos empregos. Curiosamente, o mais importante não é a ideia em si ou lançá-la no mercado, mas sim, você tem alguém falando com os clientes? Está vendendo? Fazendo marketing? Agora, a limitação não é mais gerar código, mas sim, você tem contato suficiente com os clientes? Está fazendo marketing? Marketing é... Que é um novo conjunto de investimentos. Sim. Se você pudesse voltar a ter 19 anos hoje e recomeçar, você trocaria isso pelo que construiu até agora? Tipo, começar tudo de novo, você faria isso? Eu estaria começando em 2026 ou voltando para 2005. Sim, voltando para 2005. 2026 com 19 anos, você faria isso ou preferiria ficar com o que já conquistou? Entendi. Estou mais empolgado do que nunca com o que estamos fazendo. Então, eu certamente continuaria com o que estamos fazendo atualmente porque parte disso é histórico, ou seja, nós conquistamos a confiança de 120 mil clientes, o que é uma boa base de lançamento para o próximo conjunto de coisas que queremos realizar. Então, eu simplesmente adoro o tipo de coisas que podemos fazer com os clientes. Podemos atuar com todos os setores e empresas de qualquer porte, ajudando em lançamentos espaciais, descobertas médicas e grandes produções cinematográficas. Então eu fico muito empolgado com o que a nossa plataforma faz com agentes. Ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos que estão, criando empresas. E eu penso, essa é uma ideia muito legal no momento. E parece muito empolgante. Então, eu estou em um período em que fico impressionado e empolgado com muitas coisas, mas ao mesmo tempo, de novo, extremamente estressado o tempo todo. Empregos vão sumir nos próximos 5 anos? Acho que alguns trabalhos serão reduzidos. E então acho que essas pessoas vão ser realocadas muitas vezes para funções como gerente de agentes, escalonamento ou versões mais proativas desse trabalho. Um exemplo bem claro disso e isso é algo que as empresas sempre tentaram automatizar de alguma forma. Por exemplo, ao enviar um e-mail para uma empresa pedindo redefinição de senha, provavelmente não será atendido por uma pessoa. Tipo o suporte ao cliente, certo? Sim, mas até isso, né? O suporte ao cliente é uma coisa engraçada porque a gente pensa nisso como algo monolítico porque chamamos de suporte ao cliente. Mas existem níveis de suporte ao cliente. Existe aquela primeira linha do suporte ao cliente que com certeza vamos automatizar. Mudar a senha. Mudar a senha. Não quero menosprezar, mas há muitas tarefas assim. Baixar algo, não conseguir fazer login, ter um problema, tudo isso será totalmente automatizado. Muitos atendimentos ao cliente são assim. Pedem que você entre na ligação, veja o problema específico no computador e descubra por que não funciona. Não há como automatizar isso. Talvez a gente consiga automatizar a próxima etapa do conjunto de perguntas, mas você nunca consegue chegar até o final. Um amigo meu teve um problema com o box 2 semanas atrás. Ele só me mandou alguns prints e não tinha a menor chance de ele conseguir fazer a pergunta para um agente. Então tinha que ser você. Nesse caso, era necessário um gerente sênior de produto. Precisei levá-lo até a pessoa, mas essa pessoa não conseguiria falar com um chatbot e obter a resposta. Mas e quanto aos contadores? Eu tive um problema com meu Mac semana passada. Tentei diagnosticar isso com IA por até 30 minutos, mas não funcionou. Precisei ligar para o TI que veio e fez o diagnóstico. Não era possível substituir. Ah, entendi. E quanto a empregos como contadores? Ou...
Sabe, alguns desses empregos, tipo, de novo, eles já estão no caminho de automatizar o máximo possível disso. Então, os agentes acabam sendo só mais uma camada nisso. Mas, de novo, é basicamente a mesma resposta. Sempre vai existir um caminho de escalonamento, porque sempre existe uma exceção. Sempre vai ter aquela anomalia estranha que aconteceu. E o que você não pode fazer é tipo, eu não posso trabalhar como contador nas horas vagas. Eu não posso trabalhar como advogado nas horas vagas. Então, em algum momento, ainda existe esse caminho final no escalonamento que é: talvez eu tenha conseguido automatizar 90%, mas ainda sobra aquela parte. Eu tive essa dúvida jurídica há 2 meses e perguntei a todos os agentes de IA a mesma questão legal. E todos basicamente me deram a mesma resposta. E então eu liguei para um advogado e ele basicamente me deu uma resposta muito mais contextualizada, porque ele pôde decidir quanto risco eu precisava ou queria assumir ou não assumir. Conhecendo a sua situação pessoal, certo? Não, eles conhecem a minha situação pessoal. Eles também sabem o conjunto de fatos do caso, tipo, como o setor costuma pensar sobre essa questão. E todos os agentes de IA estavam dando a resposta padrão sobre esse tópico específico, que nesse caso é tipo a resposta mais conservadora. É aquilo contra o qual ela deveria ser treinada, porque ela não pode te dar a resposta mais liberal ou arriscada. Quando você fala com um advogado, ele diz que essa situação não vai ocorrer por certos cenários fáticos, X e Z. E são esse tipo de coisas que fazem você querer alguém que tem 20 anos de experiência com esse tipo de situação. Eu não quero um modelo que só ficou olhando o Reddit e decidindo, sabe, como usar isso, como usar essa informação. Certo. Minhas 2 últimas perguntas. Você tem uma filha de 6 anos, certo? Quase 7, mas sim. E 4 e 7 e 7 meses e meio. Ah, parabéns. Certo. Eles vão para a faculdade? Droga, talvez eu não devesse ter insistido tanto nessa pergunta. O meu único problema é o seguinte. Como uma pessoa de software empresarial B2B, eu sou pragmático até demais. Então, eu só acho que as mudanças acontecem mais devagar. Curiosamente, tenho essa estranha dualidade, adoto todas as ferramentas. Eu já usava o Google Glass na segunda semana, compro todos os headsets de realidade virtual e exploro essas ferramentas porque fico empolgado como usuário. Adoro avanços tecnológicos, é incrível. E aí eu fico pensando, aí eu vou para o mundo real e fico tipo, cara, todo esse sistema que a gente construiu ao longo de 300, 500 anos, será que isso realmente vai mudar por causa de uma única variável? Sobre essa questão da faculdade, fico em dúvida porque, pelos princípios básicos, ela não precisa existir. Meu filho de quase 7 anos já é muito mais inteligente do que eu era, porque toda pergunta que vem à cabeça dele, a gente já procura a resposta na hora. Não lembro exatamente de quando tinha 7 anos, mas não tinha resposta instantânea para tudo. Mas tipo, ele quer saber quão rápido um falcão peregrino pode voar. A gente encontra a resposta. Ele quer saber o tamanho do Oceano Atlântico. A gente encontra a resposta. Então ele absorve informação sem parar. Por um lado você pensa, isso poderia substituir muitos modos tradicionais de pensar essas instituições. Mas aí por outro lado você pensa, bom, sabe, o que é a faculdade além de mais 4 anos de ensino médio, mas com um pouco mais de orientação vocacional, uma rede de pessoas com quem você quer estar, aprender e fazer conexões. Um tipo de período de transição para o mundo real, porque, sabe, você ainda é meio jovem aos 18 anos, então aí eu acabo sendo pragmático. Eu fico pensando, isso realmente muda nesse mundo de superinteligência? Ou é só o currículo que muda e talvez o formato também mude? Será que todos realmente querem ficar em casa com os pais conversando com um robô de IA? Tipo, não. Então eu tenho essas outras, sabe, meio que pressões contrárias. Agora, coisas que deveriam e precisam mudar, tipo, em um nível social, é tipo, cara, será que a faculdade pode custar 1/5 do que custa hoje? Porque é insano. Será que vale a pena se endividar por 20 anos só por ter feito medicina ou buscado determinado diploma? Isso é completamente insano. Então, será que a gente deveria usar a abundância para reduzir os custos e tentar fazer isso o máximo possível? Com certeza. Algumas coisas na faculdade precisam mudar, mas o conceito muda? Sempre fico em dúvida sobre isso. Sim, eu também. Eu sinto que, como sociedade, somos muito lentos para mudar drasticamente quando se trata de coisas fundamentais, e a faculdade é uma delas. Certo. Última pergunta. Dicas para quem inicia como empreendedor hoje. Eu diria, voltando ao ponto anterior, aproveite as ferramentas, aprenda sobre a tecnologia, veja o que é possível fazer com ela.
Certifique-se de estar aproveitando o impulso do que está acontecendo na tecnologia. Você não quer, sabe, acabar enfrentando um vento contrário, indo contra a maré da IA. Você quer surfar essa onda da IA, o que pode significar várias coisas. Pode ser fazer coisas que, em um mundo dominado pela IA, ganham importância porque as pessoas não querem que a IA faça. É contraintuitivo, mas aproveitar a onda da IA pode ser abrir um negócio de eventos presenciais. Tipo, É isso que todo mundo está fazendo? sim, mas tipo, faça algo onde a gente vai valorizar essa outra coisa na economia, porque a IA é tão abundante ou a IA faz com que perguntas sobre saúde sejam respondidas tão rapidamente. Então você provavelmente deveria trabalhar com hospitais, tipo, porque agora mais pessoas vão, sabe, realmente precisar Clínicas de bem-estar, tipo, então tem só, tipo, às vezes é uma coisa de tecnologia que você faz, às vezes é algo que a tecnologia está relacionada a uma tendência social mais ampla que também vai se tornar mais importante. Construa um desses, sabe, negócios de consultoria que ajudam a implementar a IA. Acho que vai ser algo como criar um serviço de cuidados infantis, porque todos estamos sobrecarregados e precisamos de ajuda com as crianças. Esse tipo de coisa vai precisar existir. Sim, muito obrigada. Gosto do seu otimismo, especialmente após falar com alguns cientistas. Sim, sim. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.